Pessoal, o título da mensagem de hoje é Alimento Espiritual. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês nessa noite. O texto que nós vamos ler está escrito em João, capítulo 4, versículo 31 ao 38, nós vamos ler. Mas antes de ir para a leitura, é importante nós nos atentarmos o que aconteceu antes de Jesus começar a dizer essas palavras. E olha, a gente é pego de surpresa por algumas coisas que a gente acha um pouco estranho, mas legal ao mesmo tempo. E, enfim, são várias coisas que acontecem. E é muito louco a gente olhar o que acontece, porque o que diz antes do texto que nós vamos ler é a passagem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. E Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana ali no poço, e acontece algumas coisas assim que você ler atentamente, você vai, uai, como assim? A primeira delas é que Jesus, ele chegou até o poço, ele chegou de viagem, o texto diz que ele chegou de viagem, ele estava com fome, cansado, e os discípulos foram comprar alimento para Jesus e para todo mundo comer. Mas qual a necessidade de todos os discípulos comprar alimento? Nenhuma necessidade. Ali ainda nesse momento, os 12 discípulos, os 12 apóstolos ainda não estavam todos reunidos. Mas podemos afirmar que pelo menos dos 12, a gente já tinha ali, Jesus já tinha chamado pelo menos uns 6, 7, 8 discípulos. Esse momento histórico aqui não é tão detalhado para a gente quantos discípulos já haviam sido chamados. Mas pelo menos ali, vamos colocar, pelo menos Pedro, André, Tiago, João, outro Tiago, Tomé, já estavam ali com Jesus. Então a gente vai analisar e ver. Cara, presta atenção. Qual a necessidade das pessoas saírem em torno de 7 homens e comprar um alimento e deixar Jesus sozinho? Zero. Tá, mas beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus estava preparando o momento para estar com a mulher samaritana. E sabe o que é doido também de olhar? Aquela mulher era samaritana. E o que quer dizer isso? Quer dizer que os samaritanos, em um determinado momento da história, eles, no momento do exílio assírio, eles se misturaram com outros povos. Era um povo judeu, mas que se casou com gentios e, consequentemente, houve uma mistura ali. Só que Deus repudiava essa ação. Deus, ele tinha instruído para que isso não acontecesse. Mas Jesus, ele está ali conversando com a mulher samaritana como se fosse qualquer outra pessoa. Então nós vemos um outro detalhe aqui nesse texto. Nós vamos ver também que eles estavam num poço para tomar água. E aí Jesus pede água. Mas vocês já pararam para analisar que em momento nenhum mostra eles tomando água ou fala que eles tomaram água? Vocês já pararam para analisar que eles estavam ali diante de um poço, mas em momento nenhum eles tomaram água. Em momento nenhum a palavra de Deus vai dizer que eles tomaram água. Mas a verdade é que Jesus não estava falando de água qualquer. Ele estava falando de água do Espírito que preenchia o nosso ser, a nossa alma e transformava a nossa história. E eu gostaria de ler o texto com vocês, o que vem logo a seguir. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos antes de ler, curvava a sua cabeça. Eu vou orar. Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Eu oro a Ti, te peço revelação, entendimento. Meu Deus, que o Senhor venha trazer sabedoria, espírito de sabedoria e de entendimento para nós nessa noite, Pai. Meu Deus, nós queremos ouvir, ó Pai, aprender a Tua palavra e sair daqui transformados. Meu Deus, nós queremos ser ativados. Faça isso em nós nessa noite, Deus. Nós queremos ser achados e encontrados pela Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler João capítulo 4, versículo 31. Nós vamos ler até o versículo 38. Diz assim: Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos repetir esse versículo juntos? 1, 2, 3 e... Jesus lhes declarou... Vamos, gente, junto? 34, 1, 2, 3 e... Jesus lhes declarou:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35 diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Naquele dia, Jesus conheceu uma mulher e a mulher conheceu Jesus. E ela pôde conhecer o único que pode de fato matar a sua sede. Quando estamos com sede ou com fome de algo, nós estamos insatisfeitos dentro de nós, há uma insatisfação dentro de nós, porque nós precisamos de ficar satisfeitos, é ou não é? Quando nós estamos com fome, nós estamos insatisfeitos, e a comida nos torna satisfeitos. Então, bom, legal, é assim, muito bom você chegar num restaurante ou na sua casa, ou seja, o lugar que for, você está com fome, você se alimentar, e aí quando você termina, fala assim: nossa, dá vontade até de dormir, assim, ainda bate um sono. Depois do almoço, você vai almoçar, você fica satisfeito. Mas agora, quando nós não bebemos nada, quando nós não matamos a nossa fome ou a nossa sede, nós ficamos insatisfeitos. Mas, olha que interessante, o texto nos mostra que mesmo após ser salvos, nós precisamos nos alimentar diariamente. Sabe por quê? Depois de Jesus ter dito as coisas para a mulher samaritana, Jesus continua dizendo o texto que, olha, eu não estou com fome, eu tenho uma comida que vocês não podem, que vocês não entendem ainda. É uma comida que alimenta muito mais do que essa comida física de vocês. Jesus vai dizer que a comida dele consiste em fazer a vontade de Deus, daquele que enviou e realizar a sua obra. Jesus está ali naquele momento mostrando que a água, o H2O, na verdade é só mais uma coisa material, mas o que é mais importante é a água que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. E aí nós vamos ver o primeiro detalhe, que é fazer a vontade de Deus é alimento. Olha, Jesus diz que a comida que ele tinha, a comida dele consiste em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Existem 2 coisas que o Senhor disse que o alimenta. A primeira é fazer a vontade de Deus. A segunda é realizar a obra de Deus. Naturalmente, nós sabemos que a palavra de Deus é alimento para nós. Mas quantos aqui talvez sabem que, ou não sabiam, que é necessário obedecer a palavra de Deus para ser alimentado? A gente fala que a palavra de Deus é alimento, e de fato, sim, é um alimento. Mas nós também precisamos obedecer, porque quando nós estamos obedecendo, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. E nós precisamos de ter essa clareza, essa certeza, porque quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, quanto mais nós estamos debaixo da palavra de Deus e o que a palavra nos instrui, mais fortes nós ficamos, mais alimentados nós somos e mais cheios do Espírito Santo para conduzir e viver o reino de Deus. Mas agora, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos ficando fracos. A palavra de Deus diz que o alimento de Jesus consiste em fazer a vontade de Deus. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você vai morrer em algum momento. Você vai morrer em algum momento, porque Jesus disse que o alimento consiste em fazer a vontade de Deus. É o que nos mantém vivos, é o que nos deixa alimentados, é o que nos traz energia. Se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, certamente nós iremos morrer. E é por isso que nós precisamos fazer sempre a vontade de Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas que não fazem a vontade de Deus e, consequentemente, acabam morrendo. Infelizmente, existe uma falta de fome espiritual.
uma falta de fome de pessoas que são sedentas por mais de Jesus, por mais de Deus. Nós não podemos ser essas pessoas que têm falta de fome de Deus, mas precisamos de ser pessoas famintas. Nós precisamos de ser pessoas que está querendo mais o Espírito Santo, que está querendo se alimentar mais de Deus. É assim que nós precisamos nos portar. E olha, quando não há fome, não há alimento. E quando não há alimento, nós vamos morrer. Deus não está interessado naqueles que não estão com fome dele, mas Ele está interessado com aqueles que têm fome e sede de justiça, e esses sim serão alimentados, esses sim serão energizados, esses sim serão capacitados, esses sim serão aqueles que terão mais vida, mais saúde, mais energia, porque a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus é alimento para as nossas vidas. E nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de fazer qual é a vontade de Deus. E nós também precisamos de fazer a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus também é alimento. Existem muitas pessoas, líderes, até mesmo pastores, que estão desgastados, exaustos por aquilo que eles fazem. Mas sabe qual é a resposta para isso? A resposta para isso, se você é um líder, se você é alguém que se sente exausto por ir ao GECEL, a um pequeno grupo, se você é a pessoa que se sente exausta a liderar um pequeno grupo, se você é a pessoa que se sente cansada por chegar mais cedo e ajudar em alguma área, certamente você é uma pessoa que não está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo outras coisas, mas a obra de Deus não. E sabe, existem duas respostas para essas pessoas. Existem duas respostas para essas pessoas que estão sempre fisicamente cansada, exausta, não quer viver as coisas e cara, ir para um pequeno grupo. Eu vou ir para o GECEL, eu vou ir para a célula essa semana, está cansado, é desgastante, liderar é difícil, é complicado. Tem duas respostas para isso. A primeira é que possivelmente você está fazendo uma obra que não é de Deus e sim dos homens. Como assim? Liderar um pequeno grupo, isso não é de Deus? Liderar um pequeno grupo, estar em um pequeno grupo não é de Deus? Como assim? Mas, possivelmente você está agindo como se fosse algo normal. Você está agindo como se isso não fosse algo de Deus. E aí, quando a gente vive dessa forma, certamente nós ficamos cansados, nós ficamos exaustos, nós somos sobrecarregados. E a outra resposta para as pessoas que vivem dessa maneira é que possivelmente está fazendo todas as coisas debaixo da força humana, está fazendo pela força do próprio braço, está fazendo achando que, olha, eu consigo, eu sou bom, eu sou capacitado, eu sou o melhor. Isso aí vai durar algumas semanas, mas nas próximas semanas vai ser o cara que vai ficar sobrecarregado, ele vai ficar cansado, fisicamente ele vai se sentir desgastado. Então, esse tipo de pessoa que vive cansado, certamente não está fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a comida de Jesus consiste em fazer a vontade de Deus e fazer a sua obra. Mas se nós estamos fazendo a obra de Deus e estamos cansados, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa. Se você está fazendo algo que você acha que é para Deus, mas você está ficando sobrecarregado, você está ficando cansado, certamente você está fazendo outra coisa que não é a obra de Deus. Quando Deus nos dá algo, Ele não nos dá algo para fracassarmos. Ele não nos dá algo para poder ficarmos cansados, exaustos, para acabar com a nossa família, para acabar... Deus não nos entrega nada para destruir depois. Deus nos entrega algo e o primeiro que Ele quer a ser abençoado com aquilo que Ele nos entrega é nós mesmos. Deus quer que você seja abençoado, quer que você seja o primeiro abençoado com aquilo que Ele está te entregando. Deus não vai te entregar nada para destruir a sua vida. Deus não vai te colocar nada para destruir a sua casa. Deus não vai te dar um ministério para que você seja fracassado. Esse não é o caráter de Deus, mas o caráter de Deus é nos entregar algo. E nisso que Ele nos entregar, nós sermos capacitados, nós sermos abençoados e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor.
Não faz parte do caráter de Deus te entregar algo para que você fracasse. Esse não é o caráter de Deus. O caráter de Deus é nos entregar alguma coisa. E essa coisa que Ele nos entregar, nós sermos mais do que abençoados e vencedores. Nós vamos passar por dificuldades no meio disso, problemas, mas em todo momento Jesus Cristo é aquele que nos sustentará e vai fazer as coisas acontecerem. A verdade é que Jesus, Ele está nos entregando várias coisas para nós fazermos. E aí, em algumas situações, a primeira coisa que nós fazemos é fugir daquilo que Deus está nos confiando. E quando nós fugimos daquilo que Deus está nos entregando, nós estamos deixando de nos alimentar espiritualmente. Nós estamos deixando de nos alimentar, porque o alimento é também fazer a vontade de Deus. E se nós não fazemos a vontade de Deus, nós ficaremos com fome. E se nós ficarmos com fome, nós vamos perder as energias, vamos ficar desnutridos, vamos cada vez mais definhando, vamos ficando anêmicos, e certamente nós morreremos. Por isso, nós precisamos de fazer a obra de Deus, pois a obra de Deus é alimento para nós. Deus está nos entregando coisas boas. Mateus capítulo 7, versículo 11, vai dizer que Ele nos dá coisas muito melhores. O texto vai dizer para a gente que se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, será que Deus não nos daria aquilo que realmente é bom para nós? Se nós que somos maus damos coisas boas, queremos o melhor para os nossos filhos, será que o próprio Deus que entregou o seu próprio filho, que é o que Ele tinha de mais valioso, será mesmo que esse Deus não nos daria coisas boas? Será mesmo que Deus te daria um ministério para ser fracassado? Será mesmo que Deus te entregaria algo para você fracassar, para que você entrasse em um lugar, em um ambiente de desgraça, de fraqueza, de morte? Isso não condiz com o caráter de Deus, isso não condiz com quem Deus é. Se Deus está entregando e confiando algo para nós, se Deus entregou alguma coisa nas suas mãos, pode ter certeza que Ele é aquele que fala: vamos meu filho, eu quero te abençoar, vamos, eu quero te dar mais, vamos, eu quero trazer a graça e o favor de forma sobrenatural. Ele é o primeiro a olhar para nós e querer que nós sejamos abençoados com aquilo que Ele entregou. E nós precisamos nos enxergar através disso, nós precisamos de viver isso. Nós podemos olhar até mesmo duas pessoas. Aquele que faz a obra do Senhor com alegria é cada vez mais fortalecido, mas aquele que faz sem a alegria, sem nada, fica cada vez mais fraco. A palavra de Deus vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós não estamos vivendo de fato Cristo Jesus, nós não estamos cheios de alegria. Nós vamos ficar fracos. Nós podemos ter duas pessoas que fazem a mesma coisa. Um faz por obrigação e outro faz por alegria. São duas pessoas que fazem a mesma coisa. Vamos colocar dois líderes de GCL. Um faz com alegria e outro faz: nossa, vou ter que ir lá no GCL toda semana, tem que ir no GCL, cansado disso já. Tem que levar o lanche, preparar, tem que falar com quem, tem que preparar isso aqui para eu falar lá. Aí começa a gerar várias situações, várias reclamações. E quando isso acontece, aí a gente olha: mas o GSL do fulano de tal está crescendo, por que o meu não cresce? Deve ser que eu sou desfavorecido. Quer dizer que, então, aí a gente começa a achar um tanto de culpado, um tanto de pessoas responsáveis, mas nós mesmos não somos os culpados por isso. Aquele que faz a obra de Deus alegre, com o coração, que não faz na dependência de si mesmo, aquele que faz na dependência do Senhor, confiando que Ele é e que Ele pode fazer todas as coisas, que nós somos capacitados através dEle, que nós somos cheios, alimentados por meio de Cristo Jesus, esse sim vai receber coisas maiores, esses sim serão abençoados, esses sim receberão do Senhor uma porção dobrada. Mas se você não faz, se você faz algo empurrado, por obrigação, você vai morrer em algum momento. Nós precisamos de entender e de viver que o Senhor
quer fazer mais através de nós. E em muitos momentos nós não vivemos mais o Senhor em nossas vidas porque nós não estamos permitindo que o Senhor faça em nós. Às vezes nós estamos simplesmente olhando para Deus e falando: Deus, eu quero receber mais, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas no primeiro momento você vira as costas e começa a reclamar: não, tá vendo essa água aqui? Essa água tá quente. Eu pedi pro Daniel ontem um Red Bull para ele colocar aqui, ele não colocou essa água. E nem é brincadeira. Tá vendo aqui, esse negócio, essa luz aqui tá me incomodando. Nem esse lugar aqui é chato, ruim demais. A gente pede algo para Deus e no primeiro momento que eu viro as costas, eu tô reclamando: não, mas a camisa desse menino, tá vendo, roxa? O que tem a ver com aquilo ali? Aí você olha pro outro, a camisa azul, pelo amor de Deus, eu tô atleticano, gosto de preto e branco. Aí você olha para aquilo ali, ó. Isso não condiz em fazer a vontade de Deus. Isso condiz em você ser um reclamão, amargurado. Isso consiste em você ser uma pessoa que não vai receber aquilo que Deus tem para te dar. Isso condiz com pessoas que, de fato, ainda não estão vivendo a vontade de Deus, que não estão fazendo a obra de Deus. Mas agora, quando nós somos pessoas que no meio de tudo isso, nós acabamos de pedir a Deus, e aí eu pegava: Senhor, muito obrigado por essa água aqui, tá maravilhosa, está uma delícia, obrigado pela Bíblia que eu tenho, obrigado pelo tênis, meu Deus, eu sou muito alegre pelo que o Senhor tem feito. Olha aqui, no meio da dificuldade, Senhor, eu estou vendo a dificuldade, mas eu creio que o Senhor é o Deus que pode resolver essa situação. Senhor, olha aqui, tal situação, eu estou precisando de ajuda, mas eu sou grato porque o Senhor tem me abençoado. Quando nós somos essas pessoas, nós estamos fazendo a obra de Deus e nós somos alimentados. Quando nós fazemos dessa forma, nós fazemos a vontade de Deus e nós somos alimentados, e mais é aquilo que Deus entregará para nós, porque sabe de uma coisa? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Se maior é o que está em nós do que está no mundo, nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. Não condiz nós viver uma vida mesquinha, uma vida ranzinza, uma vida... Não condiz com o caráter de Deus. Deus está nos chamando para viver além. Deus está nos chamando para viver coisas maiores. Só que nós mesmos estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo reclamando, murmurando. Nós mesmos estamos perdendo o nosso tempo quando nós olhamos e reclamamos de tudo que está ao nosso redor. Nada está bom. Nada está bom. Tudo é um motivo de reclamar. Tudo é um motivo de achar ruim. Mas pare de olhar pela perspectiva humana e passe a olhar pela perspectiva de Cristo. E quando você passar a olhar pela perspectiva de Cristo, você certamente vai olhar as coisas com alegria e você ficará cada vez mais forte. Quando você olha pela perspectiva de Cristo, você começa a fazer a vontade de Deus. E se você começa a fazer a vontade de Deus, mais você é alimentado. Nós vamos ver que Jesus sempre tem alimento para nós. O texto que nós lemos é sobre gerar filhos para Deus, porque antes do texto que nós lemos, Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, e através dessa única mulher que foi alimentada, que foi saciada por Cristo Jesus, uma única mulher, transformou completamente uma vila inteira. Pregou o evangelho que ela nem mesmo conhecia, que acabou de ouvir de um homem que ela nunca viu na vida, e transformou a história de uma vila inteira. Percebe que aqui não está ligado ao quanto ela é boa, pelo contrário, ela era a mais desprezável de todos. Aqui não está ligado em o quanto ela era digna, porque ela era a mais impura de todos. Aqui não está ligada ao quanto ela era judia ou o quanto ela merecia, porque ela era uma mulher samaritana. Mas através da palavra de Jesus, essa mulher foi usada e foi enviada e transformou diversas vidas. E aí Jesus, mais para frente, ele vai dizer que assim como o Pai o enviou, eu também os envio. Jesus diz em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E da mesma forma que Jesus está nos enviando, Ele está nos enviando para fazer o quê? Ele deixou claro algumas coisas. Ele disse para buscar o perdido, para manifestar as obras de Deus, para ensinar, para evangelizar.
E quando nós fazemos essas coisas, nós somos alimentados e fortalecidos em Deus. Às vezes a gente fica procurando ser forte, ser alimentado em Deus de várias outras formas, de várias outras maneiras. Mas o alimento de Cristo Jesus vem através de buscar e salvar o perdido, vem através de manifestar as obras de Deus, vem através de ensinar e evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor. Onde houver prazer, haverá satisfação e seremos consequentemente alimentados por Deus. Quando nós temos prazer em ser alimentados pela obra de Deus, que é o alimento, mais o Senhor confia a nós e nos entrega mais, e entrega mais em nossas vidas. E aí nós vamos ver, continuando no texto, nós vamos ver que a seara já está madura. Nós não precisamos esperar o tempo ideal para começar a fazer alguma coisa. Nós não precisamos esperar um momento certo para... Sabe por quê? Porque nós já estamos no momento certo para pregar o Evangelho. Se nos tempos de Jesus já estava pronto para ser colhido os campos, quanto mais nos dias de hoje. Olha, a gente estava lá na conferência de um líder para os dias de hoje, e aí eles trouxeram estatísticas, isso aí são estatísticas, são números do IBGE, onde tem todos os números, e dentro desses números, aponta que 33% da população brasileira hoje são cristãos. 33%. E a projeção é que daqui 9 anos, 51% da população brasileira se torne evangélica. Cristãos, eu me refiro a evangélicos. 33% evangélicos hoje. E 51%, ou 52%, agora não lembro. 51 ou 52%? 51% da população em 2033 serão evangélicos. Então, o que significa isso? Significa que mais da metade da população do Brasil se tornará evangélica daqui 9 anos. E sabe o que é mais interessante? Hoje, 33% da população dá algo aí aproximado a 70 milhões de pessoas hoje no Brasil que são evangélicos. Se a gente está falando em quase dobrar esse número, nós estamos falando de metade. Hoje a população do Brasil, vamos colocar aí 210 milhões, um pouco a mais, um pouco a menos, mas 210 milhões. 51% da população, nós estamos falando de metade, 105, um pouquinho mais, 100 e poucos milhões de pessoas serão evangélicos. E aí, qual vai ser a sua desculpa de dizer que esse não é o momento ou não é a hora, sendo que os números, a estatística humana aponta que nós cresceremos. Se nós cresceremos é porque já está pronto para ser colhido, só basta a gente colher. É uma questão de tempo para que a gente escolha todas as coisas. E a gente não pode perder o tempo. A gente não pode perder o tempo, nós só não podemos ficar para trás. Uma das coisas que eu estava dizendo para o Iago, a gente estava conversando no caminho, a gente estava falando, cara, como assim nós não podemos ficar para trás? Uma das pessoas que eu mais tenho aprendido nos últimos anos, o pastor Teófilo Hayashi, ele diz isso em todos os momentos, e lá, durante a ministração, ele diz, Senhor Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil. Não me deixe fora do mover que está acontecendo no Brasil, e essa é a minha oração. Eu não sei você, mas eu quero participar. Eu não sei você, mas eu quero estar participando do grande mover de Deus. E para participar do grande mover de Deus, nós precisamos de fazer a vontade do Pai. Nós precisamos de fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Se nós não fizermos essas coisas, nós ficaremos para trás. Primeiro, nós vamos ver o texto lá em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí Jesus continua dizendo, ei, orem para que Deus envie os trabalhadores. Olha que loucura. Jesus está dizendo que a seara é grande, que já está pronta para ser colhido, mas está pedindo para que a gente ore. Mas sabe qual é a verdade? Nós, primeiro, o Espírito Santo coloca um encargo em nosso coração. E aí a gente ora para que o Senhor envie mais trabalhadores, mas nós mesmos somos enviados para trabalhar. Jesus Cristo, Ele responde a nossa oração, nos enviando a nós mesmos para que novas pessoas ouçam o Evangelho e seja transformado pela palavra de Deus. Jesus Cristo está nos chamando hoje para poder viver tudo isso. Vamos imaginar que a sua avó,
em algum momento aí da sua vida, a sua avó recebeu uma oração. Essa oração, e aí a partir dessa oração ela se converteu. E através do que ela se converteu, aí o seu pai, você está aqui hoje, se converteu através, porque sua avó recebeu uma oração um dia. Olha que conexão, olha como que tem sua avó, seu pai e você. E que possivelmente uma outra pessoa orou pela sua avó. Possivelmente não, ela recebeu a oração, então já tem, só aí a gente já andou aí, sei lá, uns 70 anos, aí, uns 80 anos atrás. Isso porque a outra pessoa, a gente nem sabe a idade dela, mas pode ser que essa pessoa nem tenha vindo aqui, pode ser ter uma pessoa que de outro país orou pelo Brasil e a sua avó foi atingida pela oração. E aí eu estou falando de forma hipotética, tá, gente? Mas olha que loucura, pensa só, você é o resultado da semeadura de várias outras pessoas atrás. Você é a resposta de oração de várias outras pessoas de anos atrás. Agora, o seu trabalho é continuar essa conexão, é você deixar fluir o Espírito Santo através de você para que outras pessoas conheçam o Evangelho. No final de tudo, tudo vai estar ligado. E aí a gente vai olhar para a sua avó, vai ver a sua avó que foi o fruto de uma oração, mas a pessoa que orou pela sua avó, que fez você estar aqui hoje, é uma outra pessoa que orou por ela e depois orou por ela, e aí assim de forma adiante para trás, até nós chegarmos em Jesus no Getsemane, onde ele estava suando sangue ali, e ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua, Deus. Ele estava ali vendo todas as conexões sendo geradas, todas as conexões, todas as vidas sendo encontradas naquele momento, todas as vidas sendo encontradas pelo amor dele até chegar em você nessa noite. Jesus, desde lá de trás, quando ele diz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando Jesus está dizendo essas palavras, certamente Jesus estava olhando para você nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. Quando você estava nem mesmo existindo, Jesus já estava olhando para você, encontrando alguém ou alguém orando para você e você tendo uma vida transformada pela palavra de Deus. Você é fruto de pessoas de muitos anos atrás. Eu sou fruto de orações há muitos anos atrás. Nada é por acaso, existe uma conexão. E a grande questão é, você vai impedir esse fluir de Deus na sua vida? Ou você vai participar daquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo? Você vai parar, e aí, até quando você vai ficar vivendo essa vida de lenga-lenga? Até quando você vai ficar vivendo, eu tô aqui, legal, aí na outra semana, tá tudo diferente? Não! Fazer a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele nos instrui. Jesus Cristo, Ele morreu por mim, por você, na cruz do Calvário. E Ele, quando fez isso, Ele pagou o preço para uma nova história, uma nova vida. Mas quantas vezes você vai reiniciar a sua vida em Cristo Jesus? Quantas vezes você vai ter que reiniciar a sua vida? Quantas vezes você vai ter que reiniciar a sua história, enquanto os campos já estão prontos para serem colhidos? Até quando você vai perder o seu tempo? Quando Jesus voltar e você falar, Senhor, em seu nome eu fiz isso, aquilo outro, Jesus vai virar para você. Você quer ouvir de Jesus dizendo, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir essa palavra de Jesus. E aqui existe uma indignação santa em querer participar daquilo que Deus vai fazer no Brasil. É aquilo que Deus está fazendo no Brasil. Eu não sei se você está entendendo, mas os campos já estão prontos, a seara já está pronta para ser colhida, e você precisa de ser o agir, o fluir de Deus através de você. Pare de perder tempo com a sua vida, a vida que Jesus já te libertou, a vida que Jesus já te livrou, a vida que Jesus já te deu uma nova história para começar. Jesus Cristo já pagou o seu preço, o meu preço. Ele já pagou pelo seu pecado, pelo meu pecado, Ele pagou pelo nosso pecado, e agora Ele nos dá condição para viver uma nova história. Pare de olhar para trás, pare de olhar a sua vida para trás e passe a viver uma nova história em Cristo Jesus. Ele tem essa vida em fazer a vontade de Deus e fazer a sua obra. É isso que Jesus Cristo está nos chamando. Ele está nos chamando para ser alimentados espiritualmente, mas não só isso, nós sermos canal de bênção para alimentar outras pessoas. Nós precisamos de sair de um evangelho raso,
Nós precisamos de sair do evangelho raso, onde nós estamos acostumados. Eu vou no culto no domingo, eu não me comprometo com nada, eu vou embora. Todos os finais de semana eu mando mensagem para não sei quem, falando que eu não vou para me substituir na escala. Nós precisamos de parar com isso. Até quando nós seremos descompromissados com a obra de Deus? Até quando nós seremos descompromissados com aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas? Até quando nós vamos chegar e ir embora como se nada tivesse acontecido, achando que você veio aqui e pagou, colocou o ponto, como se estivesse chegando e saindo do seu trabalho? Até quando? Até quando nós vamos viver dessa forma? Jesus Cristo nos chama hoje para viver o extraordinário, de ser ativado de tal forma que nós ativaremos as pessoas que estão ao nosso redor, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, sendo encontrados por Cristo Jesus e tendo uma vida transformada. Antes fazia isso, mas agora prega a palavra do Senhor. Antes fazia isso, mas agora ora pelos enfermos, eles são curados. Antes fazia isso, aquilo, outro, mas quando aparece um demoniado, é ele que vai lá orar para repreender, o demônio vai embora. Jesus Cristo, ele não nos entregou algo à toa, mas ele nos entregou algo poderoso que já está disponível para desfrutar agora. Nós precisamos de viver isso. Nós precisamos de viver o extraordinário do Senhor. A seara já está madura, sabe? E nós precisamos de olhar a seara. Nós estamos falando de 33% da população evangélica hoje, mas em um determinado momento esse número foi 2,7%. Na verdade, 1890, esse número era em 2,7%. Algumas pessoas plantaram lá atrás aquilo que nós vamos escolher agora. Sabe, teve uma vez que a gente estava lá no trabalho, e aí a gente conversando e tal, aí meu pai, porque isso, aquilo, outro, porque quando eu trabalhava, eu enchia meu carro de material, e aí fazia as entregas, ia nos clientes e tal. Agora esses meninos aí, tá vendo? Chega 10 horas da manhã, faz isso, aquilo outro, só quer vida boa, sai de tarde para poder ir andar de cavalo, e não sei o que. Aí eu falei assim, um é os que plantam e outros é os que colhem, e eu tô colhendo. Mas num bom sentido. Mas por que eu estou dizendo isso? Uns são os que plantam, outros são os que colhem. Salmos vai dizer, Salmo 126, diz que aqueles que semearam com lágrimas, mas aqueles que plantarão com alegria. Só a minha família sabe, exemplificando a minha casa, o quanto o meu pai semeou. Enquanto ele semeava, vinha choro, dificuldades, problemas. Só a gente sabe o quanto isso foi difícil. Mas hoje nós colhemos com alegria aquilo que Deus entregou lá atrás. A semente que foi entregue ao meu pai lá atrás, nós colhemos com alegria nos dias de hoje. Aquilo que os grandes homens de Deus, os missionários que saíram da Inglaterra, que saíram dos Estados Unidos e vieram para cá, para o Brasil, nós estamos colhendo que esses homens plantaram com choro, com lágrimas. Nós vamos colher nos dias de hoje. Sabe o que nós precisamos de olhar com isso? Primeiro, de entender que nós não somos nada. Nós só estamos desfrutando daquilo que os nossos pais da fé fizeram lá atrás. Segundo, nós não somos merecedores de nada, nós não somos capazes. Nós só vamos surfar numa onda aí que já está vindo. É só pegar a prancha, colocar ali na onda e ir embora. Só isso. Nós não somos bons, nós não somos merecedores, nós não somos melhores que a geração que passou. Pelo contrário, nós precisávamos e nós precisamos dela. E sabe o que nós devemos fazer? Nós precisamos de honrar essa geração que passou. Nós precisamos de honrar esses homens que plantaram com choro, com lágrimas, para que hoje nós pudéssemos colher com alegria. O Senhor está chamando para fazer uma obra maior, uma obra que honra os que passaram, mas que vivem a alegria, aquilo que o Senhor está colocando para colhermos. O Senhor está nos chamando para ser um canal aberto de um rio que avança e alcança outras pessoas. O Senhor está nos ativando não por qualquer motivo ou à toa, mas o Senhor está nos ativando para viver uma grande revolução no Senhor Jesus. O Senhor está nos ativando para viver grandes coisas. O Senhor está nos ativando para viver o reino de Deus de forma sobrenatural. Por que você quer ser ativado?
Por que você quer viver o propósito de Deus? Por que você quer fazer? Por quê? De nada vale se não for para o reino de Deus, se não for em amor a Deus, se não for colocando o reino de Deus acima de todas as coisas. E por último, nós vamos desfrutar da recompensa hoje. Versículo 36, olha o que diz: quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. A nossa glória são aqueles que geramos em Deus. A nossa glória é nós olharmos para as pessoas e falar assim: cara, que alegria. Olha para você ver, fulano, esses dias eu estava lá na praça pregando para ele e ela chegou aqui. Porque Paulo vai testificar esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nós nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. As pessoas serão a nossa glória e a nossa alegria. O Deus que é todo poderoso, Ele não precisa de nada, não precisa da sua ajuda, não precisa de que você, não precisa de ser servido, Ele não precisa. Mas Ele nos chama hoje para participar de uma grande obra que Ele está fazendo na nossa geração e no nosso país. E sabe, se você decidir não fazer nada, beleza, não vai mudar nada na história, não vai mudar nada. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outras pessoas para fazer. O que não vai acontecer é o reino de Deus ficar parado porque você não fez. Mas você pode escolher em participar daquilo que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você veio, o que você fez, deixou de fazer, eu não sei de nada disso. Talvez alguns aqui eu vi hoje pela primeira vez. Talvez o máximo de contato que eu tenho com você é aqui no culto de domingo. Não sei o que você viveu, o que você deixou de viver, mas de uma coisa eu sei: Jesus Cristo tem uma nova história preparada para cada um de nós. E Jesus Cristo está nos chamando para viver e ser ativado nele, para cumprir e ser colaborador da edificação da casa de Deus. Ele está te chamando para poder viver isso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, se possível. Eu gostaria que, assim como eu fui ativado por uma indignação santa em querer participar daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, eu gostaria que você começasse a dizer para o Senhor que você quer ser participante daquilo que Ele está fazendo. Eu quero que você diga ao Senhor que você não quer ser a pessoa de que quando Ele voltar, de que quando Ele chegar, você não quer ser a pessoa que Ele vai virar para você e falar assim: afaste de mim porque eu não me conheço. Eu quero que você diga para o Senhor que você quer ser ativado verdadeiramente, que você quer viver aquilo que Ele vai fazer nesses dias de hoje. Ele me encontrou. Ore ao Senhor nessa noite, eu quero ouvir a sua oração. Chega de viver a morridão. Que me libertou. Ele te libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Vamos, unânimes. Ore ao Senhor nessa noite. Eu não sou mais você não é mais escravo, mas você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Diga ao Senhor o tempo que você perdeu, que você quer começar uma nova história, que você quer começar algo novo. Sua família.
Louve ao Senhor nessa noite. Louve a Ele. Cante essa canção. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olhe para mim. Deus está te chamando para causar uma grande revolução e impactar a sua família, a sua casa, o seu trabalho, aonde você estuda. Ele está nos dando uma condição de fazer a vontade de Deus e a obra dele, pois esse é o nosso alimento. O nosso alimento consiste em fazer a vontade e a obra de Deus. E fazer a vontade e a obra de Deus significa viver o Evangelho de fato. Significa viver o Senhor verdadeiramente. E eu faço um convite hoje, nessa noite, para que, assim como eu fui ativado, que você também seja ativado de sair dessa vida e ir para uma nova história, um novo lugar, um novo degrau. Deus vai nos levar para um novo degrau. Deus vai nos levar para um novo patamar. Deus vai nos levar para algo que nós nem sonhamos em viver. Deus vai fazer isso em nós e através de nós. E eu quero que todos nós sejamos participantes. Eu quero que todos nós sejamos participantes de um grande mover que Deus vai trazer através das nossas vidas. Quem crê nisso? Amém?